Fala, torcida fiel do Corinthians. Foi apresentado oficialmente o novo treinador do Corinthians. A diretoria do Timão fez uma coletiva de imprensa para anunciá-lo. Fernando Lázaro expressou seus sentimentos sobre ser o novo treinador e suas expectativas para a temporada de 2023. Fernando Lázaro respondeu uma pergunta e fez uma revelação bombástica. Quando percebeu, já era tarde. Assista o vídeo até o final e descubra qual foi a revelação que Fernando Lázaro fez. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo na transmissão, na coletiva de apresentação do Fernando. O presidente do Duílio Monteiro Alves e o Roberto de Andrade estão posicionados para uma foto. O presidente vai dar umas palavras. Tá bom. Bom dia a todos. Hoje a gente demorou um pouquinho, mas hoje a gente apresenta o Fernando como nosso treinador para a temporada de 2023. Te desejar, Fê, boa sorte, todo sucesso, você tem todo o nosso apoio, confiança e vamos embora, vamos trabalhar e vamos em frente. Sucesso. Alô? Bom dia, boa tarde. O Fernando vai falar um pouquinho antes de abrir para a coletiva. Bom, boa tarde, senhores. Prazer tê-los aqui. Iniciando a primeira coletiva, demorou, né? Demorou, mas, enfim, faz parte. Estamos aqui agora para iniciar o trabalho. Eu queria, primeiramente, agradecer a Fiel. Eu não sou um cara muito de redes sociais, mas recebi muitas mensagens que chegaram através de outras pessoas, né, de muito incentivo, pronunciamentos oficiais, até de torcidas, enfim, muito satisfeito com esse apoio manifestado e queria agradecer demais a direção pela oportunidade e confiança do Duílio, Roberto, Alessandro. Queria agradecer também Juninho, Tite, presidente Edinaldo, né, por também terem participado, de certa forma, dessa decisão. É importante estar aqui. E são as coisas que eu queria colocar inicialmente. E dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui. Um momento especial na minha vida, mais um passo numa carreira construída dentro da instituição, que me sinto preparado para dá-lo. E agora abro para as perguntas, enfim, mas queria colocar isso inicialmente. Vamos, só um minutinho, Belo. Vamos dar preferência para quem está ao vivo, tá ok, pessoal? Por favor, Belo. Vamos lá. Tem que se apresentar, Jô? Sim, por favor. Tudo bem? Fernando Marco Belo, Rádio Transamérica. Há um ditado que diz que no futebol tem 11 jogadores contentes e o resto não está contente, né? Quem não está jogando. Você vai ter que entrar nessa, você vai ter que colocar a gente na reserva e tal. A sua maior dificuldade, você acha que vai ser essa? Deixar de ser amigo dos caras e virar chefe dos caras? Boa tarde, Belo. Não acredito que seja essa a questão, né? Faz parte o ditado que você falou do futebol, a brincadeira em relação a isso, e realmente, né, todos querem estar participando e jogando o máximo possível, isso é natural. Mas eu, primeiro, não entendo que tenha que deixar de ser amigo. Eu acho que a relação tem que existir da forma que a função exige, com hierarquia, com a ordem que precisa, mas não necessariamente ter uma relação conflituosa por causa disso ou de qualquer outro caráter. E saber alinhar muito bem isso, e que fique claro, e que tem ficado já, né? O fato de eu ter um certo tempo de participação no clube, de conhecimento com as pessoas, com atletas, com funcionários, com direção, com todo mundo, né, pelo estilo e pela relação profissional que sempre foi, não deu em nenhum momento muita margem para essa confusão e não vai ser agora. Tá? Acho que é isso em relação... Fernando, tudo bem? Opa. Kaique Silva da Jovem Pan, boa sorte no trabalho. Eu queria que você falasse do sentimento quando você recebeu o convite por parte da diretoria e também esse sentimento que envolve também a história que o seu pai tem também no clube, né? Envolvendo tudo isso e também a história que você já tem por aqui. Boa tarde, Kaique. Foi muito bom, né? Assim, é uma sensação única ali, no momento indescritível, e depois você vai assimilando aos poucos, né? Tem um primeiro impacto e depois tem as consequências dela ali que você vai
realizando bem as coisas e colocando no lugar, assim. Mas é muito especial, né? Por todo e como ela tem sido uma coisa gradual de toda a trajetória, assim, então é muito bacana que vai permitindo você ir se acostumando com as próximas possibilidades, enfim, pouco a pouco, sem projetar muito, porque o futebol não permite isso, mas você, pouco a pouco, ir se ambientando para um próximo passo. Em relação ao lado familiar, foi muito legal tudo, né? A conversa depois com ele diretamente, enfim, com a minha mãe, enfim, toda a família muito envolvida nessa situação. E eles muito felizes, assim, né? Ansiosos também por um início de um passo desse tamanho. Ele sabe muito bem, né, o que representa estar numa situação dessa, num clube desse, e mais de alegria imensa, assim, pelo reconhecimento. Fernando, aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Boa sorte nessa nova etapa. Eu gostaria que você falasse um pouco, que pudesse falar sobre como foi trabalhar, né, na última temporada com o Vitor Pereira e detalhes desse convite para ser técnico do Corinthians. Como é que chegou? Você teve que ficar no Brasil? Tinha os seus compromissos? Isso. Boa tarde, Lili. Primeiro, obrigado pelo desejo de boa sorte. Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez, né, que eu participei, tive a possibilidade em outros momentos, mas de uma forma diferente agora, né, uma comissão maior, enfim, com algumas dinâmicas diferentes, que trouxe uma possibilidade de visualizar um cenário diferente do comum do nosso dia a dia, enfim, que traz mudanças mais do que coisas boas ou ruins, coisas diferentes que a gente vai aprendendo e tentando extrair o que tem de bom e de ruim em cada uma dessas circunstâncias, mais uma etapa ali de um crescimento. Em relação a como foi ali o primeiro momento, né? Na verdade, assim, foi uma ideia que já foi acontecendo ao longo, até pela incerteza que tinha naquele momento, a gente já traçando algumas coisas, assim, projetando o que seria uma pré-temporada, projetando uma reapresentação num período atípico de calendário que não vinha acontecendo, né, no nosso futebol, esse retorno como a gente fez. Então, você já começava a desenhar um cenário, mesmo que, num primeiro momento, pensando para uma outra pessoa desempenhar. E depois, propriamente dito, quando da conversa, o primeiro sinal foi, beleza, fechado, só preciso fechar agora as outras partes, porque estamos na iminência de um outro projeto também muito importante. Enfim, então, minha primeira preocupação foi como encerrar isso para mergulhar de cabeça, né, na necessidade que era abraçar tudo isso aqui em relação ao clube, numa nova função, tudo. E foi assim, foi tudo muito bem, as conversas todas, aqui e lá, excelentes para que isso acontecesse o quanto antes, até para dar o tempo necessário para ir dando os passos seguintes ali do planejamento de uma temporada. Obrigado. Fernando, aqui, Vitor Chicarelli do meu timão. Primeiro, boa sorte aí na temporada. Eu queria entender o que você pensa do elenco do Corinthians, né? Como que esse time pode jogar? Muito se fala num 4-4-2, por exemplo, ou de repente manter um 4-3-3. E muito se falou na temporada passada também sobre a questão do Corinthians pressionar, de não ter muito fôlego, de repente, pela característica do elenco. O que você pensa que esse time pode entregar? De repente, um estilo mais de posse de bola e não tão de pressionar como foi ano passado? Obrigado. Boa tarde, Vitor. Obrigado. Cara, o que eu penso, o time ele tem que ser primeiro equilibrado, né? Entre ter a bola bem, construir bem, nós temos característica para isso, eu vejo muita qualidade no elenco para ter uma boa construção, um bom controle de jogo, independente da plataforma. A gente não trabalha com uma plataforma apenas, a gente tem algumas possibilidades de ajustes de acordo com as características dos atletas. Eu acho que o primordial é isso, extrair o melhor dos atletas que a gente tem, né, tentar colocar o que a gente tem de melhor qualidade. E o outro lado é complementar, porque você não fica só com a bola. Então, você tem que ter organização para pressionar e para se defender bem, para recuperar essa bola, para depois colocar isso em prática. Então, independente da plataforma, a ideia é essa. Estar bem organizado para momentos de pressão, saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro, é muito difícil, mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo possível e depois com a bola colocar a tua virtude para construir um jogo, é o que a gente vai buscar. Tá? Independente da plataforma específica, com 2 na frente, 4-3-3, enfim, tem variações que vão se encaixar de acordo com o cenário de atletas. Obrigado, Vitor. Fernando, bom dia. Marcelo Braga, do Globo Esporte. Você ficou por muito tempo à frente do Cifute aqui.
buscando reforços, analisando o mercado. Então, você tem um conhecimento muito grande de jogadores que estão se destacando, mesmo na seleção, análise de seleções sul-americanas e tal. O quanto conhecer o mercado de jogadores hoje é importante para você e pode servir para a chegada de reforços, por exemplo, do Corinthians? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Acho que é um dos que eu estou devendo umas mensagens assim. Eu sou um ausente no geral, desculpa. Na verdade, assim, muito tempo no Cifute, mas já um pouco mais distante essa participação direta, embora no retorno aqui ao clube no início de 21 ainda teve uma participação ali novamente na retomada ali do departamento, enfim, voltar a trazer o departamento para o caráter que sempre teve ali de participação, de envolvimento na dinâmica da estrutura toda do futebol. Ajuda muito, né, esse conhecimento e até ter flutuado em outras áreas, assim, até pela própria seleção, de visualizar outros cenários, como você colocou, de atletas que são potencialmente, né, do nível, do patamar do Corinthians. Enfim, é bom isso, mas nesse momento o Cifute novamente está muito bem estruturado para dar conta do que ele precisa fazer, e essa é uma das atribuições dele, não é a minha prioridade. Ajuda, claro, antecipa coisas, vários nomes, várias situações, você já está ciente, não está alheio do que está acontecendo, mas hoje a prioridade, estamos muito seguros com o que a gente tem lá no Cifute de informação. Tá? Tudo bem, Fernando? Abraço para você, boa sorte nesse trabalho. Falar sobre... primeiro sobre o Yuri Alberto, que era uma luta e acabou que o Corinthians conseguiu prorrogar até 2027. Segundo, vai começar o Campeonato Paulista no domingo, você já sustenta uma invencibilidade de maneira interina e agora tem esse desafio do Corinthians voltar a quem sabe, conquistar o título que não conquista desde 2019. Essas duas questões, por gentileza. Boa tarde. No caso do Yuri, né, é uma importante aquisição do clube, na minha opinião. Foi uma coisa que desde a primeira conversa que a gente teve já nessa nova função, pensando em elenco, a minha opinião, externada ali para a direção, para o presidente, é que os nossos maiores reforços estavam dentro do nosso plantel, por atletas já identificados, com todo o caráter de qualidade suficiente, física, técnica, tática, potencial de... Enfim, vários fatores e já identificados aqui num cenário, boas posturas, treinamento, enfim, todos os aspectos positivos, né, tanto de Yuri como de Michael, Balbuena, enfim, o retorno do Paulinho também é um grande reforço nosso para a temporada. Então, esse é o primeiro cenário. E, claro, o do Michael era a mais urgente pelo prazo, e a do Yuri era um projeto que rapidamente, assim, né, virtude da direção, conseguiu resolver uma situação que eu até imaginava que poderia se arrastar e ser mais... E rapidamente resolver uma situação muito importante, uma posição que é difícil no futebol encontrar. Em relação à estreia, claro, é um outro caráter, né? Eu fico feliz com o que teve ali, mas eu enxergo como um passo diferente, não me pauto pelo que foi, eu entendo o contexto do que era estar como interino, de toda a relação, embora me permitiu entrar em várias esferas, numa situação que vai de primeira pessoa aqui no comando, tendo que tomar decisões, relações, enfim, foi muito importante para a minha formação, esses passos ali como interino, mais do que os resultados em si. Tá? Então, e agora encaminhando para um início efetivo, que é diferente, com uma expectativa muito boa de iniciar bem a competição. Fernando, Gabriela Sena, da Identidade Corintiana. Boa sorte na sua jornada. Em 1983, o seu pai, o Zé Maria, ídolo do Corinthians, ele teve um período como técnico do Corinthians. Quais as lições que ele te trouxe como jogador e como técnico, e quais as dicas que o Super Zé te deu nesse início de temporada? Obrigada. Boa tarde, Gabriela. Bom, como é que foi depois o retrospecto dele, que eu não sei, né? Depois eu vou querer saber para domingo, eu vou falar com ele ali como é que foi a passagem dele, que a gente falou a respeito e eu não tenho claro. Cara, assim, as opiniões dele foram no sentido do trabalho, é a linha dele já, né? De se dedicar ao trabalho o máximo, não deixar, né, dar margem para nada. Ele sabe mais do que, né, muitos o que precisa para
para essa camisa, enfim, o quanto é se entregar, é dedicação, é isso que ele sempre foi. Então, são essas as referências, assim, mais do que de caráter técnico, assim, de detalhes, é o que ele coloca. Ele fala, eu sou de uma outra geração, de uma outra linha de tudo, de linguagem, de dia a dia, de tudo, mas esse lado é o Corinthians e isso não muda. Então, é mais nesse sentido do que de um lado técnico propriamente dito, é outra estrutura, é outro envolvimento, é uma coisa que mudou bastante dessa de 83 para lá. Eu tinha 2 anos, não acompanhei, mas depois vou buscar aí para, se ele vier falar alguma coisa, eu vou falar também, tá armado ali de como foi a dele. Fernando, tudo bem? Rodrigo Vessani, tudo bem? Antes, 10 jogos, seu pai, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Dá uns 55% de aproveitamento. Balançando já. Na época era 2 pontos que valia a vitória, então dá uns 55%. Eu queria perguntar da sua conversa, por favor, com o Tite, né, para você poder deixar lá e vir para cá. Trata-se do maior treinador da história desse clube, o mais vitorioso. E alguma coisa que ele tenha te falado, porque ele sentou muitas vezes nessa sua cadeira, o que te marcou? Assim, alguma frase, alguma dica que ele possa ter te dado, que aquilo ficou na sua mente e falou, pô, isso daqui eu não vou deixar de fazer agora que eu vou assumir aquela cadeira que foi dele aí durante muito tempo. Beleza, Rodrigo. Obrigado pelo retrospecto primeiro. Boa tarde. A conversa com o Tite foi muito boa, foi uma conversa longa lá, pessoalmente, e onde ele falou muitas coisas, né, em geral ao clube, a tudo, e principalmente a esse momento. Né? É um cara com muita sabedoria, assim, na minha percepção de leitura, de tudo. E o que ele falou, assim, que mais me marcou de toda a conversa, assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal, foi comigo, com todo mundo vai acontecer, você nunca vai achar que você está completamente... se você for ficar esperando estar totalmente dominando tudo para você dar esse passo, não é assim que acontece, você está muito bem preparado, te conheço bem, e vá com segurança, e você vai, com o tempo, é claro, vai adquirindo experiência em várias coisas, isso é importante. E ele falou, e não ache que vai ser a última vez que você vai sentir isso. Ele falou, quando eu fui assumir, retornar para o Corinthians, eu também continuei sentindo, quando eu fui assumir o compromisso com a seleção, também continuei sentindo, isso vai fazer parte de cada etapa, é claro que você vai aprendendo a lidar com isso, pela experiência toda, mas faz parte desse momento e vai firme lá. Lázaro, Salazar aqui da TV Gazeta. Você escondeu a informação. Claro. Vamos lá. Sobre o time da estreia, eu queria saber se você já está pensando no time da estreia. Muito se fala da possibilidade do Corinthians jogar com Roger e Yuri na frente e não com aquele tripé na frente de 2 pontas e um centroavante. Queria saber se é isso mesmo. E sobre zagueiros, você perdeu agora Robert Renan e Raul Gustavo, se você pensa que o clube precisa ou não ir ao mercado para repor uma peça ali. Obrigado. Boa tarde, Salazar. Bom revê-lo. A última vez nos encontramos no aeroporto, quando eu estava indo para a Itália conversar lá, e conversamos a respeito de Copa do Mundo. Mas pensei nisso depois, mas você já tinha saído. Até a pergunta. Desculpa, brincadeira. Time, estamos trabalhando com algumas possibilidades durante toda a pré-temporada, né? Uma pré-temporada mais longa que a gente conseguiu trazer e buscar amostragens de algumas situações, mais de uma possibilidade, e, como eu falei, vai se basear muito pelas características dos atletas. Você muda a estrutura, mas a dinâmica, as ideias mesmo de jogo não variam se você mudar um sistema ou não. Né? A forma de construir, de pressionar, enfim, de se organizar varia pouco. Depois a estrutura pode mudar para ter 3 na frente, 2 na frente, enfim, isso, mas a gente ainda não definiu para a estreia. A gente já trabalhou as possibilidades, enfim, agora entrando realmente na primeira, porque a pré-temporada te traz um componente um pouco diferente, vocês conhecem já, um excesso de treinos, enfim, você não está limpo em todos os trabalhos, porque faz parte desse acúmulo dessa etapa. Né? E o objetivo é esse mesmo, então você vai estar treinando em fadiga, vai estar jogando fora, a perna não responde às vezes ali. E agora sim, a gente voltando já no final dessa semana passada e agora essa semana, a entrar com um caráter mais de competição, enfim. Então agora as decisões nesse sentido. Desculpa-me.
De zagueiro, isso. A gente está trabalhando já com uma ideia de um elenco um pouco mais enxuto, com uma estrutura que nos dá a segurança e depois as buscas de necessidades pontualmente. Essa é a ideia geral para todas as posições. Para a zaga, a gente está bem servido. O Caetano fez por merecer fora para retornar aqui, fez trajetória, enfim, no Oeste, depois no São Caetano, CRB, Goiás na última temporada, quer dizer, subindo etapas também de estadual, Série B, Série A. Mereceu estar aqui. Depois a gente vai ter, após a Copinha, a incorporação do Murilo, que é um zagueiro que fez um excelente ano, está fazendo uma boa competição. Então, iniciamos com 5 zagueiros. Temos 3 zagueiros de seleção, né? Seleção brasileira, Paraguai, Uruguai, enfim, temos uma boa estrutura e depois complemento com esses jovens de muito bom potencial. Estou satisfeito de zagueiro para esse início. É claro que, pontualmente, a gente vai estar sempre observando e o que puder acrescentar de qualidade em qualquer situação é bem-vinda. Oi, Fernando. Boa tarde, aqui é o Centro. Bruno Cassucci, do GE, tudo bem? São 2 perguntas, Fernando. A primeira é sobre o Paulinho, como está a situação dele, seus planos para a utilização do Paulinho, jogador que está voltando de uma lesão grave. E a segunda pergunta, a gente viu no ano passado um Corinthians em constante mutação. O Vitor falava que precisava rodar muito o time para manter a intensidade, para o time aguentar a sequência de jogos. E eu queria saber se a gente pode esperar o mesmo de você, muitas mudanças de um jogo para o outro, se a sua ideia também é essa, ou se não, se dá para ter uma sequência do time no decorrer dos jogos. Tá. Obrigado. Valeu. Boa tarde, Bruno. Paulinho, está treinando bem, crescendo, né? Ainda precisa de mais um tempo para acúmulo, não sei precisar, mas 2 a 3 semanas era a nossa projeção desse acúmulo. Ele tem gradualmente participado cada vez mais dos trabalhos com o grupo, desde os últimos 10, 15 dias. Ele começou a gradualmente participar de aquecimento, depois de pequenas posses. Hoje já participando de um enfrentamento maior, com oposição, com gol, com finalização, que é um passo à frente, né, em relação aos trabalhos que ele vinha fazendo. Pela primeira vez ele participando e bem, com segurança, né? A preocupação é sempre ir dando esses passos, mas sem abrir mão da segurança, da integridade do atleta. Não temos pressa, queremos muito que ele vá evoluindo, mas sem a pressa de atropelar alguma etapa nesse sentido e colocar o atleta em algum tipo de risco, é claro, dentro do que cabe controlar. Então ele vai acumulando carga agora na pré-temporada, nesse final de pré-temporada, início de temporada, e a previsão é de mais 2 a 3 semanas acumulando essa carga para dar uma segurança de entrar num campo. Ele ainda não fez nenhum trabalho de enfrentamento num campo maior, então essas são as próximas etapas dele para ir nos dando segurança para começar uma participação gradual em jogos, tá? Então, é esse o panorama do Paulinho. E a rotação do time, é isso, né? Eu me acostumei, as minhas melhores referências em relação a isso não era nessa linha, e é o que eu penso, assim, né? Em relação à rotação de time, é claro que tem momentos que são diferentes e a gente tem que saber avaliar isso, né? De como fazê-la, e momentos de um maior desgaste, de maior acúmulo de decisões, momentos importantes ali, é um outro fator a ser pesado. Mas eu entendo que é uma decisão muito mais individual ali, de jogo a jogo, e de atleta a atleta, são atletas diferentes, e a recuperação, enfim, a possibilidade de utilização de cada um ou não no jogo seguinte, analisado bem caso a caso e jogo a jogo, né? Mas não partindo de uma ideia drástica de sempre alterar, porque são diferentes e eu tenho que avaliá-los como diferentes. Oba. Boa tarde, Fernando. Daniel Batista, da Central do Timão. Primeiramente, bem-vindo. Desejo sucesso para você à frente do Corinthians. Fernando, Corinthians não vence o Campeonato Paulista desde 2019. Seu primeiro desafio já vai começar frente ao Red Bull Bragantino, uma equipe da Série A. E eu queria saber se a escolha do Luciano Dias como auxiliar técnico é justamente pensando na experiência que ele tem no interior de São Paulo, que ele participou de muitos projetos no Monte Azul, estava no Taubaté, já participou do Guarani. Foi pensando no Campeonato Paulista e na importância de conquistar esse torneio que você trouxe o Luciano, ou tem um outro motivo, por gentileza? Boa tarde, Daniel. Isso. Boa tarde, Daniel, da Central. Na verdade, assim, primeiro, a escolha do Luciano... O Campeonato Paulista é um campeonato muito importante, enfim, a gente iniciando, e a gente tem, né, uma exclusividade do Paulista para esse início de temporada, então é
foco total no Paulista, né? Claro. E a vinda do Luciano não é especificamente por isso, embora ele acrescente muito nesse conhecimento geral de todo o interior de São Paulo, da competição. A escolha do Luciano é por ser um profissional da qualidade que é, do nível que é, do nível pessoal que é, e um profissional que eu enxergava essa composição de comissão tendo que viesse de uma origem de ex-atleta, se possível, com uma experiência como treinador. Eu acho que são aspectos que me acrescentam, que complementam ali a montagem dessa comissão. Então, por isso, a escolha do Luciano, independente do Campeonato Estadual, que é uma coisa que ele pode acrescentar, e acrescenta pelo conhecimento que tem aqui de anos trabalhando na região. Boa tarde, Fernando. Aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Fernando, gostaria que você explicasse um pouco o teu modelo de jogo, o que você pensa de futebol quando você vai para o campo, qual o teu objetivo, qual o teu ideal, e também se existe alguma semelhança, por exemplo, ao que você tirou e que você pretende aplicar nesse ano, com alguma seleção da Copa do Mundo, que a gente viu e sempre sabe que a Copa do Mundo entrega tendências aos treinadores, aos jogadores. Boa tarde, Rodrigo. Primeiro, eu vi bem menos a Copa do que eu gostaria. Né, além da questão daqui do clube, 3 dias após o anúncio nasceu meu segundo filho, então esquece Copa, né, vi bem o básico ali, highlights, essencial, o jogo inteiro, assisti acho que uns 3, 4 do Brasil e mais uns 2 sem ser do Brasil. Mas a gente acompanha muito essas tendências, enfim, tive a oportunidade até anteriormente de visitar no projeto ali de participação da Copa e ver alguns jogos em loco, enfim, de grandes seleções. A gente está sempre acompanhando e são ideias, são coisas que você vai buscando, e de clubes, de grandes clubes também, da América do Sul e da Europa, não só de lá, que a gente tenta trazer para uma ideia de jogo que basicamente é de construir desde uma primeira fase, buscar com uma certa segurança, sem grandes riscos excessivos, mas construir jogo e propor jogo e avançando com a bola mais no pé, buscando espaço, enfim. E de organização defensiva, uma marcação desde uma primeira saída do adversário, uma marcação mais alta, um bloco mais alto, e depois estando preparado, claro, para todas as outras fases do jogo. Você prioriza algumas coisas, mas não pode deixar de estar preparado, porque é um jogo e o adversário te impõe dificuldades, te coloca em circunstâncias que você tem que saber lidar. Então a gente não deixa de trabalhar, a gente tem as nossas ideias principais que a gente tenta impor no jogo, mas tem que estar preparado para as outras que o adversário também tem as virtudes para colocar. Fernando, Fábio Lázaro, do Diário Lance, o sobrenome é o mesmo. Fernando, só para você falou sobre a preparação, enfim, esse trajeto. Quando você assumiu interinamente o Corinthians, principalmente no começo do ano passado, a gente perguntava sobre você, suas perspectivas de assumir um dia efetivamente. Você sempre foi bastante comedido. Você, uma das entrevistas, você falou até que você achava que precisava de um tempo maior, em uma das entrevistas que você deu no começo do ano passado. Quando e como que você mudou essa chavinha e você entendeu, estou preparado para assumir, não só o Corinthians, mas para assumir efetivamente um clube e, claro, até aparecer agora o Corinthians? Boa tarde, Fábio Lázaro, né? Na verdade, assim, Fábio, é um processo, né? É um processo e foi fundamental ter passado por essas experiências, porque a partir dali... Porque o que aconteceu? No primeiro momento, lá no outro ano, quando eu fiquei em alguns jogos, caiu uma primeira ficha. Eu falei, já não me visualizava naquele momento até porque eu estava retornando ao clube, de já ser colocado nessa função ali, num primeiro momento. Então você já começa a olhar, tá, uma coisa que está próxima, já começa a me elaborar melhor e a pensar e dar passos nesse sentido. E quando veio nesse ano passado, né, foi até um pouco mais longo o período, enfim, ficou 3 semanas ou mais ali. E aí, a partir dali, sim, eu comecei já a visualizar, e esse tempo, e o que eu coloquei nas coletivas, como eu penso também, assim, não adianta projetar muitas coisas à frente, no futebol não funciona, assim, você criar um projeto de, daqui 10 anos eu quero estar em tal situação, você pode até fazer como um norteador ali, assim, mas na prática, a chance disso acontecer da forma como você imagina é pequena, da forma que eu vejo. Mas ali não, já era uma coisa muito iminente, próxima, e a partir dali comecei a projetar muitas coisas. Aí comecei a me visualizar, até brincava com o Marcelo, o Carpes ali, quando a gente ficava às vezes concentrado, ele falou, pô, você nunca assistiu tanta coletiva de outros treinadores e coisas assim. Eu fiquei o ano inteiro assim,
não que fosse já acontecer agora, mas já me preparando para que poderia acontecer. E às vezes os casos acontecem. Eu conversei com outros profissionais, e um dos casos foi o Thiago Largue, né? E com ele aconteceu uma coisa similar ao que aconteceu comigo, e ele teve que dar sequência pela continuidade de resultados que ele foi tendo num primeiro momento e seguiu já direto dali naquele momento. Ele poderia ter acontecido comigo lá no início do ano e eu não estaria preparado como eu me sinto hoje de ter pensado em todas essas outras coisas que eu tive aí praticamente um ano pensando a respeito para quando acontecesse. E aconteceu. Fernando aqui. Ana, da Globo. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, eu queria que você falasse quem são suas referências, além do Tite, é claro. E também sobre sua formação de treinador na CBF, se você já alinhou aí para fazer o curso de treinador pro, por favor. Tá bom. Boa tarde, Ana. Primeiro, pela segunda, então, já está tudo, né, encaminhado para fazer a licença Pro, licença concluída a Pro. As inscrições ainda não estão, já está a prévia feita, aguardando só abrir a janela de inscrição, que deve ser até o final do mês, para o curso que começa em março. A primeira parte é online, né? A primeira parte, março, abril, ali agora não tenho as datas, é online, e depois tem a parte presencial, que normalmente eles agendam em períodos que facilite um pouco, então, ou de meio de ano, porque vem muitos profissionais de fora, ou de dezembro ali, quando termina a temporada. Então são as 2 janelas normalmente para esse da Pro, né, presencial. Então aí a gente mais aí já iniciando o curso, enfim, já está tudo bem alinhado. Em relação às minhas referências, eu tive a sorte, primeiro, de começar num departamento profissional de futebol, né, há muito tempo atrás, e passar, por ser um grande clube, por ter passado por grandes profissionais. Além do Tite, o Mano é uma grande referência. O Nelsinho Batista foi um cara que passou rapidamente aqui, num período que não era dos melhores, mas uma grande referência de vários aspectos ali de dia a dia, de forma pessoal, enfim, estou falando dessas referências diretas, assim, o Antônio Lopes, enfim, quando eu passei para essa primeira função na parte da análise, de estar mais junto com a equipe, de viajar, um profissional com uma bagagem muito grande, com uma construção do dia a dia ali, assim, bastante legal, assim, uma forma de lidar. E vários outros que eu fui passando, assim, né? Desde o começo eu peguei Vanderlei, peguei Parreira, enfim, menos o Parreira, porque naquela época eu não tinha tanto contato, mas tinha muito contato com o Jairo Leal, que era um auxiliar dele, que era um cara espetacular, né? Com muito boa referência. Eu peguei profissionais também de outras áreas, não, a gente acaba falando mais dos treinadores, mas peguei muitos bons profissionais de todas as áreas. Quando eu entrei no clube lá em 99, 2000, as pessoas que eu tinha mais contato hoje estão todos em grandes clubes, em seleções. A preparação física era o Fábio Maceredian, o Ricardo Rosa, o Pimentel, que hoje é treinador do Ituano, era o que estava subindo da base como auxiliar de preparação física. O Lotufo era o fisiologista, finado Lotufo, saudoso, era uma referência na área dele. O Dr. Joaquim, referência na área dele. E outros auxiliares, como eu citei, enfim, em todas as áreas eu tive essa sorte aí, a oportunidade de estar próximo de pessoas, e minha formação foi muito pautada nisso. Discurso? Mas já? Já sim? Porra, tá ótimo então. Fernando aqui. Primeiro, boa sorte aí no desafio. Queria falar sobre a Copinha, né? Você falou que o Murilo já vem se destacando. Tem algum outro jogador que está chamando a sua atenção? E queria saber mais especificamente sobre o Pedro. 16 anos, vai completar 17 mês que vem, principal joia aí do Corinthians. Qual o plano para ele, para esse ano de 2023? Boa tarde, só não... Raul. Boa tarde, Raul. Na verdade, eu não quero entrar em detalhes. O Murilo eu falei até porque já acabou sendo externado ali pelo... eu não quero entrar em detalhes agora, eles estão entrando num momento decisivo, importante ali da competição. Às vezes acaba atrapalhando um pouco e eu acho que não convém, mas a gente está olhando com carinho. A gente, né, o Mauro, observador, tem acompanhado todos os jogos, vai estar lá amanhã no próximo jogo da primeira fase do mata-mata, enfim, do mata. O Thiago Largue teve no primeiro jogo, o Luciano Dias teve no segundo, eu tive no terceiro da primeira fase também, acompanhando. São atletas que a gente tem trazido, já conhece a grande maioria do ano anterior, e muitos a gente tem trazido para treinar, para estarem próximos. Então essa integração é importante, fizemos um jogo treino. E essa proximidade, a gente tem um bom conhecimento e até uma adaptação um pouco dos atletas também, de se sentirem mais naturais quando estiverem aqui.
A gente tem olhado e tem a possibilidade de vinda de alguns atletas ali ao final da Copinha, mas a gente vai deixar para o momento certo de abordar isso. O Pedro é um atleta de muito valor, é um dos grandes valores que a gente tem vários bons valores na base, eu vejo dessa forma, a gente tem vários caras com bastante projeção, muitos atletas passando por seleção de base do 15, 17, no 20, né? Então são vários atletas em potencial. É um atleta que vai ter esse ano com seleção, então a gente, né, tinha a possibilidade da 17, enfim, acabou até entrando na 20, já pulando uma etapa pela idade que tem, pela qualidade que tem. É um ano que a gente tem com um calendário grande de base, né? Então você tem Sul-Americano e Mundial de 20 e de 17, são competições longas que tiram o atleta por 40, 45 dias, mas é um atleta que a gente vê com muitos bons olhos, quer trazer para perto também para acompanhar, mas sem pular etapas e querer projetar passos muito antes deles irem acontecendo. Tem que ser uma coisa natural, né, que o campo vai mostrando ali, então, para lembrar do Tite, que o campo vai falando e a gente vai aguardando que as coisas aconteçam e não querer antecipar cenários nesse sentido. Fernando, aqui, Bruno Piscinato, da Record. Boa sorte para você. Eu queria falar sobre o jogo do Bragantino. Você disse aí já, o Paulinho não tem condições ainda precisa de mais volume de treino. Tem algum jogador que você não conta para essa partida? A gente viu que o Yuri trabalhou separado, o Renato não estava no campo, então para essa partida você tem mais algum problema, podemos dizer assim, ou que não vá para esse jogo? E uma segunda pergunta sobre representatividade, né? A gente viu que a CBF recentemente fez até uma campanha sobre professores pretos, né? O quanto isso é importante para o futebol. Você tem noção do quanto você representa até para um garoto que às vezes está assistindo, assim, essa possibilidade de chegar a sentar na cadeira do técnico do Corinthians? Vamos lá, a primeira mais fácil. Paulinho, Gustavo e Juan Oliveira são os que estão fora. Gustavo, os outros todos não, estão à disposição, enfim, nenhum fora dessa primeira etapa. Essa segunda, não tenho claro a dimensão, importante, eu acho que são passos que tem que ser dado, como a que você colocou da CBF, porque é uma busca que tem que ser de todos, de oportunizar, mas eu não quero muito entrar nisso agora, eu não quero que vire agora uma situação, eu sei da importância, me sinto lisonjeado de estar aqui onde eu estou e de poder ser referência, de certa forma, positiva para muita gente, mas não é o que eu quero buscar agora, de ficar enfatizando nesse momento. Estamos num foco aqui importantíssimo aqui, esse também é muito importante, não é menos importante, mas eu acho que não é mais do que isso para agora. Tá bom? Aqui, Lázaro, tudo bem? Henrique Manfio, agência DC. Lázaro, você nasceu em berço corintiano, você sabe do apoio da Fiel, você sabe da cobrança da Fiel, você vem de filho de ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pensando em Tite, você chega aqui por merecimento. E sobre o merecimento, você é comandante do Esporte Clube Corinthians Paulista, é técnico do Corinthians, ou a partir de agora, Fernando Lázaro não faz mais parte de Cifute ou de qualquer outro vínculo com o futebol, e a partir de hoje, Fernando Lázaro é somente comandante técnico? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Sou técnico do Corinthians, espero que por bastante tempo. Me preparei, tive toda essa sequência aqui, enfim, e cheguei num ponto onde me sinto preparado para estar e iniciando uma temporada importante. Não pensei além disso, porque não estou me enxergando, assim como nos outros casos, o passo a passo, meu passo agora é de ser treinador do Corinthians. E é o que eu estou gastando todas as minhas energias ali, de focar para fazer o melhor trabalho possível. O que vai acontecer para frente, mais uma vez, não vou ficar projetando a longo prazo, espero que o longo prazo seja aqui o máximo de tempo possível. Lázaro, tudo bem? Bom dia, boa tarde já nessa hora. Fernando, o futebol não é justo, vocês sabem disso melhores do que a gente, a análise às vezes é superficial e você, apesar de estar bastante ansioso, e a gente imagina que sim, falou isso, né, dessa ansiedade que até o Tite dividiu com você, a gente sabe que às vezes um processo de fritura ele é injusto, porque se fosse um treinador lá de fora, que o clube paga um caminhão de dinheiro, a paciência em relação a alguns resultados ela é maior.
Infelizmente tem sido assim nas últimas temporadas e você não vai contar com isso por ser mais jovem. Eu queria saber se, de certa forma, o quanto esse risco, que também pode ser um medo, pode tirar um pouco do seu sono quando nesse momento de pré-temporada, até talvez antes de você aceitar, porque você sabe que o Corinthians é muito grande e a pressão por resultados ela pode acontecer numa terceira rodada de Campeonato Paulista. Como é que é? Felipe. Desculpa, Felipe. Boa tarde, Felipe. Não me preocupe. Quando eu dei esse passo, primeiro que eu já estou aqui há tempo suficiente para entender aonde eu estou entrando e a esfera que eu estou, tanto de Corinthians como de futebol brasileiro, como de treinador, enfim. Zero novidade de entender o cenário e totalmente ambientado. E a minha preocupação e a minha ansiedade, ela não é tão grande assim, ela é normal do momento, enfim, e do passo, claro, mas eu me sinto tranquilo e o dia a dia tem me dado cada vez mais tranquilidade nesse sentido das coisas estarem caminhando bem e tudo que você planeja e visualiza no dia a dia começa a acontecer de uma forma satisfatória e você vai diminuindo essa ansiedade. Foi muito mais no período entre um anúncio e o início dos trabalhos, propriamente dito, da pré-temporada, do que posterior. Cada dia que ia passando, ela ia diminuindo, por ver as coisas começando a se realizar, enfim, e falar tudo. Então, não me vejo num momento de extrema ansiedade. Não sei se estou transparecendo aqui, talvez uma ansiedade excessiva, mas não estou sentindo. Tá? E aí o processo do futebol, a gente sabe como é, mas não me preocupa, não me amedronta, porque senão eu nem estaria aqui. Porque o tamanho disso aqui, da marca de tudo que precisa para estar aqui, não cabe. Ficar preocupado com isso ou se intimidar por conta disso. Então, não me sinto assim. A minha busca é de ir pelo caminho que a gente está construindo há um mês praticamente agora e andar por esse lado do que a gente está construindo de positivo. Só assim. Tá? Fernando, boa tarde, saudações alvinegras. Alexandre Gimenez, Central do Timão. Boa sorte nesse desafio. Fernando, primeira oportunidade como técnico efetivo, tenho certeza que é a chance aí da sua carreira, né? E você já conta com apoio, eu diria que genuíno, de uma boa parte da torcida, né? Inclusive as organizadas já soltaram notas em apoio ao seu trabalho. A gente sabe que é um cargo de muita pressão. Você acha que esse apoio genuíno é em função do seu bom desempenho nas oportunidades que você foi acionado? São 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate? Ou é a questão familiar, ser filho de um dos maiores ídolos da história do clube? Até esse contexto, ele aumenta a pressão em cima de você ou pode tornar a missão um pouco menos complicada? Boa sorte novamente. Boa tarde, saudações. Eu não vejo aumentar, não, é positivo, eu vejo de forma positiva. Eu acho que são vários aspectos, eu acho. O torcedor, as torcidas no geral, eles têm clareza também, não vão apoiar só por uma coisa, não basta ter crescido no Corinthians, ter vivenciado o Corinthians, ser filho de um ex-atleta, não é isso por si só que vai, então todos filhos de ex-atletas estão aptos para amanhã estar sentado aqui, não é isso, eu acho que é um acumulado de coisas, de olhar para uma trajetória, de ter tido algumas pequenas experiências numa situação, né, um pouco diferente, é um pouco dessa identificação, de se visualizar e de se sentir representado, talvez de alguma forma, de saber que você entende o que passa, o sentimento, enfim. Eu acho que é um acúmulo de coisas, assim, eu não sei dizer qual que impacta mais, mas eu acho que é um mix, assim, mas que está sendo bastante positivo. Enfim, tivemos uma reunião ontem aqui no clube também muito tranquila nesse sentido de apoio, sem problema algum. E a relação está sendo muito bacana e positiva, trazendo mais confiança do que qualquer outra coisa. Fernando, queria que você falasse especificamente da estreia no domingo agora, né? Pega um adversário de Série A, com investimento de Série A, é do interior, mas claramente o adversário mais complicado que você poderia pegar. O que você poderia falar da partida, enfim, da dificuldade que você vai encontrar? Obrigado. Rodrigo, verdade, né? É uma grande equipe, é uma instituição, né, que se fortaleceu e mudou de patamar nos últimos anos, é um time de Série A, de alto nível. Acabou coincidentemente, nessa pequena passagem do ano passado, também tivemos um jogo contra o Red Bull na nossa arena, não fora.
e que teve algumas mudanças, né? Para esse início a gente também não tem a clareza total do que vai ser o Red Bull. Uma mudança de treinador, vindo também um treinador de fora, enfim, a gente buscou até um pouco da característica do treinador, que possa vir a ser a característica do Red Bull, claro, mas nada muito mais concreto do que isso. São atletas que boa parte a gente conhece já lá no Red Bull, algumas mudanças que eles tiveram de contratações, enfim, vinda de alguns atletas, de um centroavante que estava no Campeonato Artilheiro do Campeonato Paraguaio, da vinda do Juninho Capixaba, enfim, de alguns atletas que eles estão incorporando, outras perdas que eles tiveram, mas mantém a grande base do elenco que eles tinham. Agora a forma de jogar, acredito que possa ter um impacto pela mudança ali de comando, enfim, vai ser a primeira amostragem que a gente vai ter deles ali. Né, eles acabaram não fazendo jogos assim, para a gente também ter uma clareza maior em relação a isso. Tá bom? Fernando, só um comentário que você falou aí atrás. Você perdeu a Copa do Mundo, mas teve a chance de ver o seu filho nascer e virou técnico do Corinthians. Você acabou ganhando nessa aí. Com certeza, com certeza. Assim, a importância da Copa do Mundo, né? Eu já tinha participado, também já tinha participado do nascimento de outro filho, mas ter podido acompanhar ali era uma coisa que estava pessoalmente se remoendo de não estar, se fosse o caso, acabou. Eu ia ficar mais bravo se eu tivesse perdido a Copa do Mundo, não visto o nascimento e eu perder um monte de coisa. Pelo menos ter chegado a tempo de ver o Diego chegar bem com saúde foi muito bom, e depois essa oportunidade aqui do clube, me sinto satisfeito. Obrigada, Fernando, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Eu vivo Corinthians.